Boa tarde e obrigado por aguardar. Bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Interco. Os palestrantes de hoje são o João Vitor Menin, CEO Global, do Inter, Alexandre Rício, CEO Brasil, Santiago Stel, vice-presidente sênior de risco e CFO, e Rafaela Vitória, economista-chefe e DRI. Informamos que a conferência de hoje está sendo gravada e um replay estará disponível no site de RI da empresa. Neste momento, todos os participantes estão no modo somente escuro. Após as apresentações, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Para esta sessão, pedimos que escreva sua pergunta por meio do ícone Q&A na tela. Assim, seu nome será anunciado e você poderá fazer sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Se não escolher abrir seu microfone ao vivo, escreva sem microfone no final de sua pergunta. Nesse caso, nosso operador lerá sua pergunta. Observe que há um botão de interpretação na tela, onde é possível escolher o idioma que deseja ouvir, inglês ou português. Ao longo desta teleconferência, apresentaremos informações financeiras não IFRS. Essas são medidas financeiras importantes para a empresa, mas não são medidas financeiras definidas pelo IFRS. As reconciliações das informações financeiras não IFRS da empresa com as informações financeiras IFRS estão disponíveis no comunicado de resultados da Interco e na apresentação de resultados. A discussão de hoje pode incluir declarações prospectivas que não são garantias de desempenho futuro. Consulte a divulgação das declarações prospectivas no comunicado de resultados da empresa e na apresentação de resultados. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor João Vitor Menin. Senhor, a palavra é sua. Muito obrigado, operador. Olá a todos. Obrigado por participar da nossa chamada de hoje. Como sempre, começarei com uma visão geral de nossa estratégia antes de dar a palavra a Xande e Sandy. Hoje, gostaria de passar um tempo compartilhando ideias de como nosso super aplicativo financeiro está. Eu vejo como tendo três dimensões principais. Primeiro, nossa plataforma diferenciada, completa, com melhor taxa de UX e UI, de 4.8 na Apple Store, vai muito além do setor bancário e também de outros países. Segundo, grande, imenso, de clientes que transacionam conosco. Temos orgulho de ter alcançado 35 milhões de clientes, produzindo um nível imenso de interações dentro do nosso ecossistema, com, por exemplo, 15 milhões de logins por dia. E por último, mas não menos importante, o alto nível de principalidade. Como a maioria de vocês sabe, a relação com os nossos clientes começa com a conta digital, que nos ajudou a impulsionar a principalidade e assim impulsionar o upsell e o cross-sell em créditos e serviços. Essas três dimensões mostram a potência de nossa plataforma. Cria um forte efeito de rede que reforça um ciclo virtuoso que combina crescimento com lucratividade. Para mostrar a potência desse efeito de rede, mostramos como somos capazes de gerar alfa em todas as verticais. As pessoas não simplesmente utilizam serviços bancários, elas se envolvem nos nossos diferentes negócios, crédito, investimento, seguro, compra, global e Loop, nosso programa de fidelidade. Em cada uma dessas áreas, crescemos um ritmo muito mais rápido do que o mercado. Dois grandes exemplos são transações de câmbio, crescemos 74% ou 3,8 vezes mais que o mercado. E crédito, crescendo 3,5 vezes mais rápido que o mercado. Enquanto expandimos de maneira consistente nosso NIM e mantemos métricas sólidas de qualidade de ativos. Para resumir, esta página mostra a nossa capacidade excepcional de atrair clientes e fazer vendas cruzadas de nossos produtos, capturando ganhos de participação de mercado. Promover vendas cruzadas, upselling, engajar clientes é um dos meus focos.
Para chegar lá, trabalhamos fortemente para permanecer inovadores, impulsionando a vanguarda da tecnologia e trazendo novas soluções para os nossos clientes. Gostaria de citar alguns de nossos recentes iniciativas e frentes de inovação. Primeiro, a hiperpersonalização. Estamos cada vez melhores, dia a dia, e vemos excelentes resultados ao impulsionar a conversão e aumentar as vendas. Segundo, o Intershop Concierge com inteligência artificial direciona tráfego e dinheiro em nosso sistema de comércio eletrônico. Será lançado em nosso próximo Black Friday e temos grandes expectativas de continuar impulsionando o crescimento da Intershop e também para outras verticais. Terceiro, o Fórum, nossa plataforma de conteúdo que foi lançada no último trimestre e agora tem mais de 5 milhões de usuários. Foi projetado para discutir finanças pessoais, investimentos, tendências de mercado, lançamento de produtos, dicas e muito mais. É uma nova maneira de se envolver com esse super app financeiro e promover venda cruzada e também fortalecer o senso de comunidade entre os clientes. Quando se trata de engajamento, nosso foco nos clientes resultou em vários marcos impressionantes. Alcançamos mais de 1,2 trilhão de reais em um TBV run rate, mostrando como nossos clientes utilizam a plataforma diariamente de forma exponencial. Também atingimos 122 bilhões em AUC, dos quais 50 bilhões em depósitos, um ótimo indicador do quanto nossos clientes confiam em nós. Para dar uma noção desse tamanho, recebemos cerca de 21 mil depósitos por hora nesse trimestre, de mais de 18 milhões de depositantes individuais. E já chegamos a 3,6 milhões de clientes investindo, economizando, comprando e com bancos conosco nos Estados Unidos. Estamos mudando a maneira como as pessoas fazem transações bancárias globalmente. Podemos chegar nessas transações internacionais em poucos segundos. O melhor de tudo isso é que há muito por vir para melhorar e também explorar. Em resumo, o que apresentei me dá forte confiança e entusiasmo sobre o que está por vir. Temos trabalhado duro na execução do plano, isso é, trimestre após trimestre, e os resultados já são claros. Combinando rentabilidade com inovação, prova não só ser possível, mas também uma excelente receita para permanecer competitivo. Como podem ver aqui no slide, o resultado de 60-30-30 é muito forte e falam por si só. Agora gostaria de passar a palavra ao Xande, que trará mais detalhes sobre nossas oportunidades e conquistas em cada uma das verticais. Xande, por favor. Obrigado, João. Agradeço a todos por estar aqui conosco. Gostaria de começar focando naquilo que é o cerne de tudo que nós fazemos. Nossos clientes. Temos o prazer de informar que chegamos a 35 milhões de clientes e demos boas-vindas a 1,1 milhão de novos clientes nesse trimestre, por 7 trimestres consecutivos. Aumentamos com sucesso nossa taxa de ativação e agora está em 56%, maior desde o quarto trimestre de 2021. Nosso processo de integração detalhado, combinado com a hiperpersonalização do aplicativo, melhorou de maneira significativa a capacidade de envolver os clientes após a conclusão da integração, do onboarding. Por exemplo, depois do terceiro trimestre de 2022 e o terceiro de 2024, nosso índice de ativação aumentou 12% percentuais, passando de 40% para 52%. Agora gostaria de me concentrar, como destacamos, nós acreditamos que as soluções bancárias tradicionais para empresas estão aquém de atender efetivamente às suas necessidades. É uma oportunidade para nós e estamos aproveitando. Vimos crescimento mais uma vez, com o número de contas comerciais aumentando em 22% ano após ano, atingindo 2,2 milhões, representando 10% de penetração em todos os negócios em todo o Brasil.
O nosso foco tem sido particularmente entre as pequenas e médias empresas que tendem a apresentar taxas de ativação mais elevadas e ARPAC. Dedicamos a aprimorar a experiência dos clientes nesse segmento e reconhecendo, então, a oportunidade que ela apresenta. Seguindo para o slide 13, eu me aprofundo aqui nas nossas 7 verticais de negócio. No setor bancário, o TPV apresentou um aumento de 46% ano após ano, chegando a 320 bilhões de reais. As transações feitas por meio do Pix totalizaram 294 bilhões de reais em um único trimestre, com o Inter capturando 8,1% desse mercado. Nesse trimestre, os volumes e crescimentos dos cartões de crédito voltaram a superar os do débito, resultando em maior receita e também consolidando a melhoria da qualidade do nosso TPV. A melhoria neste mix levou ao aumento de 38% ano após ano nas receitas aqui de interchange. Além disso, observamos consistentemente nos últimos trimestres que estamos aumentando os nossos níveis de TPV de maneira contínua entre as safras novas e existentes. Esse é um resultado direto das nossas estratégias para entender melhor os ciclos de vida dos nossos clientes e usar as ferramentas certas na hora certa para envolvê-los de maneira efetiva com os nossos produtos. Agora, passando para o crédito, é uma alegria reportar forte crescimento em nossas novas linhas de crédito, Consumer Finance 2.0, que inclui o Pix Financing, BNPL e cheque especial. Numa comparação trimestral, vimos um sólido aumento de 52%, atingindo um total combinado de 503 milhões de reais em carteira. Neste trimestre, expandimos nossos produtos com uma base de cliente mais ampla e implementamos melhorias de UX que já estão trazendo resultados, como a aceleração de adoção e duração superior na carteira. Esperamos manter um crescimento saudável nessas linhas de produtos. E seguindo para o nosso marketplace, o terceiro trimestre teve um desempenho animador, com um crescimento anual de 59% em nosso GMV, que atingiu 1,4 bilhão de reais. Nossa abordagem hiperpersonalizada está aumentando as taxas de conversão, pois as ofertas que cada cliente vê estão cada vez mais alinhadas ao seu momento. Além disso, nosso produto Buy Now, Pay Later, compre agora e pague depois, alcançou cerca de 6% do nosso GMV total, um número impressionante para um método de pagamento que é totalmente novo para os nossos clientes. Em relação à fidelidade, chegamos a 10 milhões de clientes, acompanhando a trajetória de crescimento da Loop. Nesse trimestre, lançamos novas formas de resgatar pontos, incluindo o Seguro Pix e também ingressos de futebol, alavancando nossas parcerias estratégicas no futebol. E além disso, os clientes agora podem ganhar pontos gastando com cartões de débito em suas contas globais. E continuamos a ver os clientes do Loop como mais engajados do que aqueles que não são, gerando um ARPAC 2 vezes maior. Em investimento, ultrapassamos 122 bilhões de reais em ativos sob custódia, atendendo mais de 6,3 milhões de clientes ativos nessa vertical, representando um aumento de 50% em relação ao ano anterior. Foi o aumento mais rápido na IUC que observamos em um único trimestre. O cofrinho, meu porquinho, demonstrou uma adoção impressionante e alcançou mais de 2 milhões de clientes e um crescimento de 48% trimestre a trimestre em AUC. Esse produto tornou-se um importante ativo de distribuição de recursos para o Inter, chegando a 3,4 bilhões em AUC e representando quase 7% da nossa captação, em total. Na frente de seguros, continuamos a testemunhar um crescimento acelerado. Nossas vendas já ultrapassaram 1,3 milhão, impulsionadas por novas iniciativas de crescimento. Além disso, nesse trimestre, chegamos a 3,4 milhões de contratos ativos em seguro, com um crescimento de 115% ano a ano,
e uma vertical de alta margem, todos com apoio do nosso modelo de negócio em ativos e altamente escalável. E, além disso, o nosso foco na hiperpersonalização traz oportunidades nessa vertical, permitindo que entregamos o produto certo para o cliente certo e aumentar de maneira significativa nossas vendas, até mesmo para ofertas de nicho. E, por fim, na frente global, nossos depósitos, junto com ativos sob custódia e ativos sob gestão, atingiram um marco de 1,4 bilhão de dólares, pois agora podemos oferecer contas gerenciadas para nossos clientes que investem no exterior. Essa conquista é um marco importante e uma evidência do nosso forte desempenho nos negócios nos Estados Unidos. Dentro dessa vertical, atingimos 3,6 milhões de clientes, tipicamente brasileiros de renda mais alta que viajam frequentemente e investem nos Estados Unidos. Esse crescimento e engajamento nas nossas operações globais mostra a nossa dedicação em expandir nosso alcance e fornecer soluções financeiras valiosas aos nossos clientes, independente de fronteiras geográficas. Agora vamos para o slide 22. Nesse slide, observamos a evolução de produtos que têm mais de 1 milhão de clientes ativos. Ao evoluir, conseguimos reduzir o ciclo para alcançar a adoção em larga escala dos produtos que lançamos, refletindo não somente o envolvimento do cliente, mas também nossa capacidade de fazer as escolhas certas e executar a estratégia do produto da maneira adequada. Esse progresso é uma evidência do crescimento tridimensional que o João destacou anteriormente. O que é mais importante ainda, esse momento se traduz em melhorias notáveis na nossa participação de mercado para vários produtos, aumentando nossa posição competitiva no setor onde estamos. Falando em participação de mercado, no slide 23, mergulhamos em nossa participação para alguns produtos. Há um ano, detínhamos uma participação de mercado significativa no Pix, mostrando a base de clientes altamente engajadas dentro do nosso super app financeiro. Enfatizamos que uma parte importante da nossa missão era fechar essa lacuna entre compartilhamento do Pix e de outros produtos. Os resultados foram positivos. Estamos, de maneira efetiva, fornecendo aos clientes acesso à nossa extensa gama de produtos e aumentando nossa participação de carteira. Importante destacar que essa evolução ocorre tanto em crédito como também naqueles de taxas, mais uma evidência da nossa estratégia tridimensional bem executada. À medida que continuamos a expandir nossa oferta de produtos e aumentar o envolvimento do cliente, me sinto confiante de que solidificaremos ainda mais nossa posição no mercado. Para finalizar, no slide 24, mostramos que, apesar da significativa evolução em participação de mercado, esse é só o início. Nossa abordagem centrada no cliente, impulsionada pela hiperpersonalização, otimizou nossa eficiência de venda à medida que pescamos nosso próprio nesse aquário. Há um potencial significativo para expandir e o nosso foco é na aquisição de novos clientes. Acreditamos que manter a evolução dos produtos, melhorar o atendimento ao cliente e ter uma vantagem em nossa proposta de valor geral será fundamental para manter as tendências de posição, para aprofundar ainda mais a participação de mercado e aumentar a principalidade. E agora passo para o Santi, que nos guiará pela área financeira. Santi, eu passo a palavra. Obrigado, Santi. Oi a todos. Vamos lá ao slide 23. Nós vemos aqui o market share. Então, vamos agora aos resultados financeiros. Começando aqui, nós vemos aqui que nós temos mais de 38 bilhões de reais. E nós vemos com Home Equity, que são os produtos que nós temos com ROI mais alto, então, seguindo acima de 6 bilhões. Em relação a empréstimo pessoal, nós vemos aqui 3 frentes. Primeiro, digital e underwrite, que foi implementado de maneira sucessiva. Tudo isso
para o INSS e SEAP are SEAP, two que main são nossos distribution canais de channels. distribuição. We're also E também advancing with our digital avançamos com a nossa portability, which we portabilidade, believe will que vai further seguir e enhance our melhorar reducing nossa capacity of capacidade this destes product. produtos. E Second, segundo, we nós temos focus on como market share foco gains. ganho de As Shanda participação de mentioned, mercado. Como eu we have havia a falado, nós significant temos uma opportunity to oportunidade leverage our incrível existing para payroll operations alavancar by fishing nossa in our own operação. aquarium. E Currently, agora we nós hold around temos 1% payroll 1% loan market desse share, and mercado we e have the nós temos o potential to potencial de increase this to aumentar a 5% by 5%, bringing our current trazendo os clients nossos to clientes à portability. portabilidade. E And third, terceiro, focusing com on higher foco ticket nos clients. clientes de We ticket have mais increased alto. our Nós capacity to aumentamos nossa target these higher ticket capacidade, clients by improving melhorando the a efficiency of our eficiência commercial disso de uma effectiveness. maneira eficaz. E além Moreover, we disso, have many nós temos opportunities to muita increase ticket size oportunidade via e hyper-personalization, not hiperpersonalização only with public sector com os employees, but funcionários, mas also our também private ones para as well. outros. E On para credit cartão de cards, we crédito, presented a nós temos 25% um growth on an crescimento de annual basis. 25%, Going e seguindo forward, we expect adiante, to nós accelerate queremos growth acelerar by continuing isso, to grant more tendo limits mais to our limites para os existing nossos clients clientes while existentes e enhancing financing melhorando options ali such os as nossos PIX focos, como financing financiamento and de installments with PIX e interest. também Finally, com juros. E agribusiness por and fim, SMBs nós are two temos as segments where we pequenas are deploying our empresas e balance sheet médias que strategically, temos ali prioritizing priorização de clients with clientes strong que têm principality and principalidade synergy alto com seu potential, potencial now e reinforced with our também Interpag com a acquisition. nossa aquisição de Interpag. E Moving to vamos à page página 27, 27. we continue to operate a high Vamos quality, continuar highly a collateralized credit um portfolio, portfólio forte making it no resilient to Brasil credit para cycles. criar ciclos, Both NPLs showed tanto em improvements, PL with the com 15 to 90 days standing at 15 a 3.6 19 and the dias, 90 como day nós plus podemos ver decreasing aqui, to aumentando 4.5%. e diminuindo. This E represents nós an vemos improvement aqui uma of 30 and melhoria, 20 bips respectively when respectivamente, compared to the quando prior nós vemos quarter. aos trimestres The credit card anteriores. Em relação a NPLs, PLs, when no que seen nós across temos com cohorts, as nossas continue to safras, show strong mostra performance, um thus performance muito validating the forte que improvements in our mostra underwriting melhoria models. aqui no underwriting. With Com this esse scenario, cenário, NPA nós formation vemos remained stable aqui uma around estabilidade de 1.6%, while 1,6% stage 3 em formation increased relação slightly to ao converge aumento with para que possa resolution seguir a resolução. 4966. On Na page página 27, we can observe the 27, nós evolution of vemos our aqui credit a cost of risk evolução da metric, métrica, which has been flattish at que tem sido 5.1%. We 1,5%. Nós continue to temos o focus on foco em improving our melhorar underwriting aqui o models together with the underwriting collection junto com as practices, práticas which are the de ultimate drivers of coleta our que nós asset temos quality isso trends. de cobrança, Furthermore, e our assim nós coverage temos ratio aqui um has índice remained stable at estável em 130%. 130%. This high E coverage level esse of nível provisions, alto de combined provisão, with a high quality junto collateralized com o portfolio, portfólio enables alto, us nos to operate permite with operar de consistent maneira performance through consistente. time. E Moving to vamos page agora à página 29, we 29, had another onde strong nós temos quarter um of our forte robust funding trimestre franchise, que vai surpassing the além dos 50 50 billion reais bilhões mark. do mercado, e esse This growth crescimento was primarily foi driven by time visto por os deposits and depósitos transactional e deposits, which transações, que increased 40 aumentou and 30% 40% e respectively. 30%, respectivamente. The mix E nós remains temos esse strong, mix with transactional forte, deposits accounting onde nós for temos approximately 32% dos 32% of our depósitos do total funding nosso base. financiamento In terms of total. E relative em growth, crescimento it is relativo, é interesting to note importante ver that transactional que os deposits depósitos grew in line with our transacionais loan book at cresceram around em 30%. 30%. E também é Also muito very important to importante mention, mencionar our que active nossos clients had, on clientes average, ativos, em média, R$ 1.9 thousand 1.900 in em deposits, depósitos, a um record nível level that recorde highlights que the primary destaca a relationship relação with us. principal que tem conosco. E As como shown in the mostrado prior na page, página we anterior, had a nós temos large um grande growth of time crescimento em deposits, depósitos, mainly due to the principalmente success in Meu no Porquinho, sucesso do meu which porquinho, achieved que chegou a 3.4 billion 3,4 reais. bilhões de reais. E Although this apesar desse growth was crescimento ser compensated by our compensado transactional por deposits depósitos performance, transacionais which e as sua mentioned grew performance, que chegou a 30% on a last 30% 12-month nos basis, our últimos cost of 12 funding meses, remained nós flat at temos aqui em relação 6.8%. ao custo de financiamento em 6,8%. E Jumping into seguindo page para a página 31, 31, we nós are estamos thrilled to animados report a em remarkable reportar quarter in um terms of revenue, trimestre breaking previous records impressionante quando once again. falamos sobre receita. We Mais reached an uma impressive vez, com year-over-year níveis growth of recordes, um 25% crescimento de in vinte e cinco total por gross cento revenue and de receita 32% in net bruta e terms. 32% The gross receita revenue líquida, achieved 2.7 2,7 billion bilhões de reais, reais with a net receita revenue of bruta e 1.6 1,6 billion reais. bilhões de receita Both fees and líquida NII para experienced strong taxas growth, e even NI, when excluding the grandes effect of crescimento, mesmo Interpack quando nós falamos consolidation, sobre a consolidação do validating the Interpag, effectiveness of our validando a diversified business eficácia do model. nosso modelo de negócio Our strategy diversificado. of Nossa estratégia de hyper-personalization and targeted hiperpersonalização marketing
e foco no marketing é uma força propulsora para seguirmos adiante com o crescimento de receita. Seguindo para a página 32, as consequências do engajamento maior, que foi acelerada pela nossa estratégia de hiperpersonalização, conseguimos chegar num ARPAC mensal recorde de R$ 32,5 no trimestre. E esse crescimento, principalmente, trouxe por meio de performance robusta, de taxas líquidas para a receita para esse trimestre em 20%. As contribuições-chave aqui nos traz essa importância do Intershop, seguro, câmbio interchange. E nós temos as transações de maneira diária na plataforma, significando que há melhoria ali nas nossas linhas de receita. E também precisamos falar sobre a margem recorde por cliente ativo de R$ 19,9, mostrando melhora trimestre a trimestre. Acreditamos que isso mostra a nossa habilidade de maneira eficiente monetizar nossa base de cliente e capturar economias de escala em relação a custo. Bom, vamos agora mergulhar aqui quando falamos sobre juros. Nós temos níveis recordes quando falamos sobre os riscos, estamos falando sobre 1,0, o que mostra que no denominador, quando falamos sobre cartão de créditos, e NIM 2,0, que exclui os recebíveis sem juros, o que mostra ali uma tendência positiva comparado com outros trimestres, mesmo com uma inflação negativa ou mais baixa. Quando nós vemos isso em relação ao risco é mais alto, e aqui destaca o trabalho que nós temos feito em otimizar e a implementação de capital. Na página 34, podemos ver aqui a melhoria de NIM em outra perspectiva, aqui em relação ao índice de CDI, NIM de 2,0 chegando a 91,7% de CDI e NIM de 1,0 quase 80%. Como vocês podem ver claramente, essa performance melhorou de maneira consistente nos últimos trimestres, com o uso diligente do nosso balanço em toda a nossa carteira. E seguindo com custos, nós temos investido em várias áreas que nos permite melhorar o crescimento da empresa, especificamente marketing, tecnologia e talento. Em relação à publicidade e marketing, nosso foco tem sido, com certeza, em engajamento e principalidade. Nós iniciamos a segunda onda da nossa campanha de Brownie para continuar o aumento de awareness. Para custos com pessoal, nós temos um departamento de tecnologia para dar apoio a nossas iniciativas existentes e focar em produtos de qualidade importantes para os nossos clientes. Em relação à integração do Interpag, no terceiro trimestre, trouxe ali um aumento de gastos, particularmente para o pessoal, que será uma potencial de otimização para os próximos trimestres. Nós temos aqui nossas iniciativas, já com controle de custos para os próximos trimestres, teremos ganhos para os próximos trimestres também. Seguindo ali a alavanca operacional, nesse trimestre integramos o Interpag, foi em julho. A empresa, que se tornará uma unidade de negócio dentro do Inter, tem um índice de eficiência standalone próximo a 100%, e nós queremos ver mais sinergia com o Interpag, com otimização de estrutura, junto com o crescimento de receita acelerada, trazendo oportunidade significativa para aumentar a alavanca operacional. Em relação aos índices de eficiência, chegamos a 50,7% e 48,7%, quando excluímos Interpag, e continuamos ali com a métrica de 60-30-30. Para concluir, gostaria de destacar a nossa performance em relação à lucratividade. Aqui no slide 37, nesse trimestre, chegamos aqui num ROI também recorde, com um dígito impressionante de 11,9% e 11,3%, excluindo o juros não controlável. E em relação a, especificamente, o que nós temos de lucro líquido, nós vemos algo muito maior em relação ao trimestre do ano anterior. Vimos aqui 260 milhões. E nós acreditamos que um desempenho forte traz um compromisso de sustentabilidade para que possamos ter sucesso no longo prazo. Agora eu passo de volta ao João para que ele possa fechar. Muito obrigada. Agradeço, Santi. Para concluir, eu acredito que tivemos um trimestre
Bom, But don't mas get me wrong, não there's entendam still a errado, há lot more to muito deliver. para ser And I would entregue e like to gostaria de assure you, assegurar a vocês que myself and eu the rest e of the todo o team, time we work trabalharemos de relentlessly to maneira keep incansável delivering para the continuar a best entregar a financial melhor platform to plataforma all our financeira para todos os stakeholders, nossos stakeholders, que which são are our nossos clients, clientes, our nossos employees, colaboradores, the os regulators, reguladores, our as community, comunidades e, and of claro, course, os to nossos our shareholders. shareholders. Thank you Muito for the obrigado pelo support. apoio And e remember, lembre-se, the best o is yet melhor to ainda come. está por vir. See you. Vejo Bye bye. vocês. We will now begin Vamos the agora question and answer começar a session. sessão de Please pergunta e note that, resposta. in the interest Lembre-se, of time, por we will razão allow de each tempo, participant to vamos ask permitir one que cada um question faça with uma one única follow-up for pergunta each e question. depois um follow-up para cada Once again, pergunta. for Mais this uma vez, Q&A para a session, sessão de we ask you Q&A, to write down your escreva sua question via the pergunta Q&A no icon at ícone the bottom of your Q&A screen. abaixo na sua Your name tela will then be announced e and you will seu be nome able será to ask your anunciado e question você poderá live. fazer a sua pergunta. At this point, E a nesse request to momento, activate your você microphone will receberá appear on your ali screen. uma If you solicitação para prefer abrir o not to open microfone. your Se não microphone quiser live, abrir o please write down microfone, no escreva microphone at the end of your não question, sem and our microfone no operator final will da sua read your pergunta e o question out operador loud. irá ler a sua pergunta. Our first Nossa question comes primeira from Mr. pergunta vem Tito do Sr. Labarta Tito from Lobarti, Goldman da Goldman Sachs. Sachs. Mr. Labarta, we're now opening the audio so you Senhor can ask your Lobarto, por question favor, live. pode fazer a sua Please go pergunta. ahead, sir. Hi, good afternoon, Oi, everyone. Thank you for the call, boa for tarde, taking my agradeço question. por aceitar minha My pergunta question, aqui. just to Bom, understand, I guess, eu the gostaria de incorporation of entender a Interpag incorporação do and, the Interpag pickup in e os expenses. I custos know you que mentioned você there that mencionou em you should relação a get some isso operating leverage. e que deve dar alguma But just to alavancagem understand, operacional. Gostaria de I entender guess, one, how do we como think que a about gente expense pode growth from pensar here? no crescimento And de if you can maybe either despesas aqui e quantify or help us quantificar think para que a gente about possa entender um that pouco operating sobre leverage, essa right? I alavanca mean, you still have a operacional. lot to go Ainda há towards muito the a ser feito, 30% claro, para efficiency chegar ratio nesse target, but 30% de does that, meta does the de eficiência, incorporation of Interpack mas delay o that in any Interpag sense, or vai could it atrasar isso de alguma accelerate? maneira, vai acelerar, enfim. How should we think Como a about that gente pode evolution pensar em from here? relação a Thank you. isso? Obrigado. Thank you, Tito. This is Muito Santiago. I will obrigado. take that one. Eu vou So seguir com essa. on efficiency Em ratio, this is the relação metric, a índice de the three eficiência, main metrics of our 60-30-30 plan, isso diz where respeito ao we nosso are the plano most ahead of. 60, Remember, when we 30 reported e nós the plan, or we presented the reportamos plan o plano into the market, no we were at mercado, 70, onde and mostramos only 7 quarters or less than 40% of menos the que time went by, and we're 40% already more daquilo, than ou halfway seja, quase into metade the já target. So we are very chegando a excited of isso. what we Estamos muito delivered animados com in isso do que nós the expense entregamos front. em Obviously, we relação started a despesas, with the lower hanging fruits começando com on the expense aqueles side, and now the que são majority of the mais improvement in efficiency will rápidos come para on the revenue atuar em side as we relação à despesa, continue e agora to cross-sell the seguiremos products com todos os and outros monetize our produtos clients. e também Specifically como on this iremos portion of the monetizar com os efficiency clientes. ratio, we had a few Nós things temos that alguns played out that I think pontos que are eu acho que é worth mentioning. importante On the one mencionar. hand, we De had um the lado, temos a inflation. It was a bit inflação, lower than in prior que quarters. nós vimos We had isso nos 0.8% trimestres, relative to onde nós estamos 1.1% falando in the sobre second quarter, which 1,1%. is the O same number segundo we expect for the third trimestre é o quarter, mesmo número que 1.1%. nós esperamos That had para an o impact of próximo. around Isso terá um 50 million impacto de reais in 15 milhões de NII or reais 40 basis points in em efficiency. relação à We eficiência, also e também invested in the investimos structure note na an investment estrutura portfolio around e no 3.2 nosso billion reais. This is portfólio, visible e que isso é in the visível financial ali statements. This no consumes NII in around nosso 10 million demonstrativo reais, but financeiro. it E nós liberates estamos falando taxes aqui sobre in the também bottom in around impostos, que 20. estamos falando And por this has volta de another 30 20. bips of impact Isso on the terá um efficiency impacto ratio. também And then we no have the índice de Interpag eficiência. E tem o situation. So Interpag. Interpag O we Interpag incorporated at the beginning of incorporamos no July. começo de So the julho. entire quarter O was part trimestre of completo our fez parte do nosso conglomerate. It has an conglomerado. efficiency ratio of Tem higher than um 100%, with índice de 40 million in eficiência revenues com and 15 expense. um nível mais And that has alto. a Isso huge tem um potential in potencial terms muito of grande quando nós optimizing falamos sobre on both sides otimizar of the equation. On pelos dois revenues, we lados can da equação, cross-sell com our products cross-sell, to com the Interpack clients. We despesa, can cross-sell onde nós the Interpack podemos products ter to Inter inter, clients. And produtos additionally, we Interpague can para improve os the clientes do Inter e assim efficiency trazer through eficiência expenses as we em integrate relação às the despesas ao platforms together. integrarmos as So overall, we plataformas. are excited on Então, estamos efficiency. muito We think animados that com the eficiência. work we are doing Acreditamos que o diligently que to nós estamos control fazendo de expenses maneira continues to rígida play out nicely. vai We have continuar some dando bons specific resultados, e factors nós playing in the temos quarter, mais but para overall, trazer we no think that the trimestre, trend of continuation mas temos uma towards the tendência ali para 30% remains chegar intact. exatamente às nossas metas.
Okay, great. Thanks, Muito Santiago. bem, And obrigado, just one quick Santiago. E mais question uma on the pergunta tax em rate. How should relação we think about the tax rate from here? aos impostos. O que que nós podemos imaginar nesse Yes, so sentido? tax rate, Bom, we see nós the number vemos on a um yearly basis, no? número So we have em to see a relação cumulative aos number. valores anuais And para for that, taxa de we are imposto. Então, roughly above nós temos 20%. We think that 20% e 20% acreditamos que is the 20% ou number mais ou at which menos we isso will será o operate número onde with iremos this level operar of com esse profitability. nível de We did have, as I contabilidade, mentioned onde before, nós the Notas Escrituradas, where we anteriormente invested 3.2 tivemos billion 3,2 reais. milhões We de add reais in investidos, IOC or JCP pagando as well, and we are IOC, e reallocating agora nós capital estamos from the alocando operating capital entity, da main operating entidade entity, which is Banco operacional Inter S.A., into the dentro holding, da which holding is tax e efficient. que We did tem a lot of work eficiência in the past to be able to tributária, e do assim it nós now, conseguiríamos and we're lançar beginning isso to see e the benefits começamos a of ver um that, no? benefício So nesse in the sentido. 20% level is Ali no where we nível de expect to 20% é onde continue nós queremos operating continuar on a yearly operando cumulative basis. de maneira anual. Okay, great. Thank you, Muito Santiago. bem, obrigado, Santiago. Thanks, Tito. Our next question Nossa comes próxima from pergunta Mr. vem Ricardo do senhor Buchpiguel Ricardo from Buchpiguel, BTG. do Mr. BTG. Buchpiguel, we're now E agora opening the audio, abrimos so you can ask o your seu question microfone live. para que você possa fazer Please a go ahead, pergunta. sir. Por favor, siga. Good afternoon, Boa everyone, and tarde a thank you for the todos. opportunity of Agradeço a making questions. I have oportunidade por I have trazer one minha here on my pergunta. Eu tenho side. uma aqui. You mentioned Você that Inter falou has que now o a consumer Inter finance agora tem um portfolio of around portfólio 500 million de Consumer reais. So Finance I de would like to 500 understand a bit milhões de reais. better Eu what gostaria de is entender um reasonable pouco o to que seria expect razoável for this esperar portfolio desse by year-end and portfólio also ou next dessa year. carteira até o final Any do ano e para o information you próximo could ano. tell us Algo que você about poderia the nos falar growth em of relação ao this specific storage crescimento portfolio would dessa be very carteira, isso helpful. seria de Thank grande you. ajuda. Muito obrigado. Ricardo, João Vitor speaking here. Thanks for the Ricardo, aqui é o question. João Vitor, obrigado pela I pergunta. don't know Eu if não you sei se recall, but você I have been lembra, advocating mas eu for tenho defendido this Consumer Finance 2.0 esse portfolio for a while. portfólio Consumer Finance há algum And if we tempo. break down the number, we E se have the você Pix Financing, we have the detalhar, Buy nós Now Pay temos Later ali Intershop, o and we Intershop, have o the financiamento e overdraft. temos o cheque We have been especial. growing, I would E say, nós quite temos fast. We're coming crescido from a very rápido, low nós base, vimos de uma but base bem I believe baixa that e maybe eu something close acredito to 700 que million próximo a reais 700 at milhões de year-end reais is possible será still. possível, That's what viável, we e é isso que expect. nós And we believe buscamos. that E acreditamos 2025, que em 2025, 2026, we're going to keep 2026 nós growing vamos that. continuar aumentando But isso. again, Mas mais uma you vez, know Inter for a while, você we já like to conhece o proceed, Inter, but always queremos with seguir, caution. mas sempre com We're always cautela e monitoring sempre how the monitoramos delinquencies is como evolving, está how we a can improve the inadimplência, products to como make sure that we have melhorar the os right produtos para ter o risco risk-reward certo equation. e a forma, o equilíbrio We know certo. that we have Nós sabemos 8% que temos market share at 8% Pix. de We could participação do Pix, nós move way podíamos faster on that portfolio, but we're crescer doing that rapidamente nesse step by step. portfólio, But mas estamos fazendo anyway, passo a passo. excited Mas for estamos what's animados ahead. com o que está por vir. Our transaction Esta platform is big, plataforma de transação and é we grande have a e very nós good temos um underwriting underwriting, approach on uma these two abordagem muito products, boa and para esses also dois very produtos. important, Isso a é muito very good importante. collection E também uma cobrança muito boa, uma approach through the app abordagem for these two muito boa products. para So esses very produtos. excited. Então, eu I estou believe that's muito gonna contente keep e eu acredito que helping isso us vai to improve our continuar numbers nos going ajudar para forward. que nós So possamos ter very ali very as metas. Então, constructive muito construtivo on nesse this sentido, Consumer Finance 2.0 no app. Consumer Finance 2.0. Very clear. Muito And just claro. a quick E um follow-up. follow-up, If a you partir could disso, se você also puder também mention if the mencionar deterioration in the macro em environment changed in relação any ao way ambiente the macro, com outlook for loan mudança, como growth você vê with you guys, if you are crescimento. more, you mentioned you're being Você more disse que cautious, está could sendo be mais more cautious a bit on cauteloso the consumer em finance. relação ao Consumer If you Finance, se we você should see something ver similar as alguma well coisa in the other products. também nesse sentido para outros produtos. Okay, Ricardo. Yes, we Ricardo, are always sim, watching nós the macro. estamos sempre avaliando o Very important for mercado, isso é sure, muito the ability for our importante. clients to repay. We need to remember that Eu at Inter we have, acredito first que of all, nós temos, primeiro, most of our a maior portfolio parte do collateralized. We have nosso always worked produto aqui, nós this sempre way. temos trabalhado dessa maneira. We have a very good Nós cost of funding, temos therefore ali we are um always cherry picking custo de financiamento the muito bom. clients Sempre that we buscamos want to aqueles clientes que underwrite. estão bem On the consumer próximos dessa finance, we maturação. Em tend to be relação ao more financiamento de clientes, cautious nós when somos the mais cautelosos macro is quando deteriorating, but we need to há uma remember that we deterioração still do have mercado, mas a nós small vemos market que share ainda temos uma on pequena credit participação no mercado underwriting para on the market. underwriting de crédito no Remember, so mercado. we have Então, lembre-se, nós 8% temos market share 8% de Pix, PIX
muitos depósitos, loan to deposit ratio, um índice também de empréstimo bom. Então, tudo isso, nós precisamos continuar crescendo, até mesmo para o portfólio, enfim, que é importante, e assim escolher também aqueles que estão mais maduros. Claro, nós vamos crescer apesar do mercado. A próxima pergunta vem do senhor Pedro Leduc, do Itaú BBA. Senhor Leduc, abrimos o microfone para que você possa fazer sua pergunta. Agradeço muito pela pergunta. Desculpe se você já falou um pouco sobre isso, mas primeiro podia falar um pouco sobre a performance de safra de cartão de crédito, as novas safras, o que vocês têm sentido, se tem crescido, e se é algo que vocês sentem confortável em continuar acelerando para o próximo ano. E a outra pergunta, se vocês pudessem nos atualizar do ponto de vista do tamanho das receitas dos Estados Unidos, lucratividade. E eu sei que João falou sobre e seguir um pouco mais sobre a ambição internacional. Se pudesse nos atualizar. Muito obrigado. Oi, Leduc. Eu sou aqui. Xande, vou falar com o cartão de crédito e daí o João vai falar sobre a área internacional. Para cartão de crédito, nós vemos uma melhora nas safras novas, ativando muito bem, com baixa inadimplência. Nós temos métricas específicas para o primeiro pagamento, então nós temos conseguido fazer aquilo que discutimos no passado, que é conseguir trazer o resultado utilizando os modelos de underwriting. Vem funcionando bem e de maneira simultânea vemos que a gestão das inadimplências das safras anteriores, que nós já falamos, de 2021, por exemplo, que está já saindo na frente com clientes com transacionais bons, e nesse sentido, para 2027, nós ainda temos como foco chegar a 30% do nosso portfólio para cartão de crédito. E ao seguirmos adiante, pensando no próximo ano, nós também vamos manter o foco em aumentar o portfólio do o João falou sobre Consumer Finance 2.0. Nós vamos continuar o foco em aumentar produtos como o Pix Financing, o financiamento de Pix, e não somente porque nós estamos chegando no momento mais forte, mas também temos níveis de inadimplência muito bons. Seguindo adiante. E assim eu passo para o João para que ele possa falar sobre o internacional. Leduc, agradeço a pergunta. Aqui é o João falando. A nossa expansão global, que nós estamos fazendo isso por meio da nossa abordagem de conta global, tem ido muito bem. A nossa visão, há 2 anos, para o lançamento do produto, para ser bem honesto, com receio do resultado, e a partir de hoje vemos que 10% dos nossos clientes têm utilizado a sua conta global, essa funcionalidade, eu diria, e utilizam de 2 formas, para investimento e para serviços. Nós percebemos que temos um volume muito bom em AUC já, nos Estados Unidos. Nós temos um bom TPV para cartões de débito, com lançamento de cartão de crédito até início de 2025, nesse sentido. E nós também temos nossa iniciativa de shopping, e também nós temos o nosso portfólio também de empréstimo imobiliário. Então, nesse sentido, eu estive num podcast há 2 meses tentando explicar um pouquinho sobre essa abordagem. O que nós temos com uma pilar bem forte nos Estados Unidos, nossa plataforma de shopping, enfim, não só para o Brasil, mas para outras geografias, onde, diferente do que nós temos no Brasil, onde nós temos a licença bancária, nossa carteira, capital, nós podemos ir para outras geografias, como Bank as a Service, e lançando as contas globais com essa abordagem para esses clientes.
we think that 2025 will be Assim, a year for us imaginamos to que try 2025 some other será markets, um ano para and explorar outros mercados. we'll let you E know as assim soon as nós we vamos decide which markets informar logo that que will be. decidimos But os próximos excited mercados. that Mas estamos use animados, a asset-light porque approach, esse é uma very abordagem asset light, business-oriented, com and foco no very negócio. excited Estamos with muito animados the em quality of the relação a clients that will clientes e suas attract when we qualidades launch que the global atraem account mais product essas contas in Brazil. globais. So, very excited Então, with estamos muito animados com this isso, com initiative essa for iniciativa 2025. para seguir adiante. Thank you. Muito obrigado. Our next Nossa question próxima comes from Mr. pergunta Yuri vem do senhor Fernandes Yuri from Fernandes, JP JP Morgan. Morgan. Mr. Senhor Fernandes, we're Fernandes, now opening the vamos audio so abrir you o can seu ask your microfone para question que você live. possa Please fazer a go pergunta. ahead, Por sir. favor, siga. Thank you. Good afternoon, Muito João, obrigado, Santi, João, Xande. Santi, I have Xande. one on Eu capital tenho here. uma em relação When we à go to capital. your Core Tier 1, it's Quando a dropped, gente and you provide some vê explanation on um operational pouco risk sobre and some a other sua things. explicação de But riscos going to the core operacionais, capital in mas quando nominal nós terms, right, vamos like ao amount core of capital, capital there was a de maneira decrease nominal, this houve quarter, uma quarter-over-quarter, diminuição while your nesse earnings was up. trimestre, So quando just trying to seus understand what resultados mostram the crescimento. impact Gostaria on de the entender um core pouco sobre capital, esse impacto no and core then I can do a capital. follow-up. Thank you. Hi, Yuri. Santiago Oi, here, I'll take the Yuri, aqui é o question. So we Santiago. had the incorporation Nós of tivemos a Interpag, incorporação do created Interpag, goodwill que for around trouxe 19 million goodwill de reais, 19 milhões de together with reais, the junto IOC or com GCP IOC payment e o from the bank to the pagamento holding and the para a mark-to-market holding e of the o portfolio market to of market. investment securities. Those three Então, nós vemos had que negative esses impact this três pontos quarter, and teve that um affected impacto the regulatory negativo capital or em reference capital, relação as à the central bank defines referência it. desse ponto. Super clear, Muito Santi. claro, If I may, just Santi. a follow-up on Mas um expenses. follow-up I totally sobre get your despesas, eu execution entendo o que você costing, but falou going sobre to one line isso, mas uma specifically that linha was personal aqui, expenses, que é even when we exclude despesa Interpag, there pessoal, was a big mesmo com o increase. Interpag, a gente vê um grande So can you crescimento. Você provide more poderia dar color? um pouco mais de What ideia is driving o that que increase? Like which traz esse areas aumento, quais you're são as áreas que hiring? vocês têm When should contratado we see, e quando I don't know, devemos an ver uma improvement melhoria nesse on those, sentido? I don't know, projects? Just trying to Só understand para tentar because entender, we have the porque headcount nós temos increase, um and I'm aumento not sure how much de is Interpag colaboradores, in eu não terms sei of o quanto headcount, vem but da pretty sure Interpag, this só increase, para and here it's entender que not esse only aumento profit não é sharing and simplesmente inflation. There may be, I inflação, don't know, other initiatives that mas you're hiring, outra and I'd like to iniciativa, understand talvez, de contratação. Gostaria de what's entender um pouco your mais da view on onde it. está Thank you. vindo isso. Yeah, I can take that one. Sim, eu respondo. On year one of the No plan, primeiro we ano do went down plano, from nós 4,100 fomos de employees to 4.000 para 3,300. So we pushed on the 3.200. employee front Nós quite a lot temos towards trabalhado 2024. fortemente nesse On sentido this year, e we nesse are ano reinforcing certain temos teams where we focados em think we alguns can times add para significant que value to possamos the trazer offering and maior valor platform, na particularly plataforma, on especificamente technology, para but also on tecnologia, mas other também fronts as well. para The average outras áreas, por compensation of exemplo, executives in a the company in many remuneração cases is increasing. média We're também bringing tem top talent aumentado. Nós temos trazido from the os top market talents do in mercado Brazil and globally. brasileiro e We are globalmente, e also também expensing more temos bonds, no? gastado mais More com on compensation, variable compensation, remuneração, as the net income grows, com no? um The crescimento combination também of do those lucro factors líquido. is the Essa one that continues combinação é o que traz to drive the personal esse expenses. aumento On the de other hand, we despesa com o think that for pessoal, mas imaginamos que para 2025, with the 2025, incorporation of com a many automation incorporação processes de we're doing and processos AI, we hope to continue having de operational leverage automação que on the personal traremos, expenses nós front as well. imaginamos que iremos Oh, ter no, uma melhoria aí super clear, também. Santi. And Muito data claro. processing E was pretty processamento de good. dados foi I muito guess there's bom. some Eu vi operational que leverage being used alguma coisa there. nesse The sentido. personal line was the one that caught A linha my ali com o attention pessoal most. foi o So thank you que for the clarification. chamou a atenção, mas agradeço pelo esclarecimento. Thanks, Yuri. Obrigado. Our next question Nossa comes próxima from Mr. pergunta Gustavo vem do Schroden senhor from Gustavo Citi. Schoden, do Citi. Mr. Schroden, we're Senhor now opening the Schoden, audio agora so you can abro ask o your question microfone para live. que Please possa go fazer ahead, sua sir. pergunta, por favor. Hi, good Diga, afternoon, olá a everybody, and todos. thanks for taking my Agradeço por question. aceitar minha I have pergunta. two Eu tenho questions. duas The first one perguntas. Primeiro, is a é um follow-up, but follow-up. sorry to E insist desculpe in the risk insistir appetite. no apetite ao I risco. think it is a Eu very acredito important que é um point ponto muito to the importante bank, para o banco. and let me put E that question in a só different para way, because trazer essa pergunta de uma as maneira the earnings diferente, season is já que nós ending, and temos we could get aqui
esse momento onde nós vemos que a maior parte dos bancos se tornam um pouco mais cautelosos ao chegarmos nessa época de final de ano, onde nós vemos ali uma visão mais conservadora em relação a consumer finance. Estou tentando entender aqui se o Inter vai ir contra o ciclo e se colocar dessa maneira como player para esse novo ciclo, ou se o Inter vê uma nova maneira ou tem uma outra visão comparado com os outros bancos. Porque o que eu vejo a expectativa dos outros bancos é que eles não percebem uma aceleração e um crescimento para 2025. Não estão ali se direcionando para um mix melhor. Então há uma abordagem mais conservadora. Eu gostaria de entender um pouquinho mais. Eu entendi o que o João disse em relação ali a buscar aqueles que estão mais ali prontos para serem adquiridos, mas gostaria de entender um pouco mais sobre isso. E a minha segunda pergunta diz respeito à resolução do Banco Central 4966, quando você fala sobre o que nós vemos pelo trimestre, você falou um pouco que tem relação à resolução 4966, diz respeito, enfim, aos impactos que vocês imaginam para o próximo ano, não só em relação ao capital, mas também provisão de despesas. Obrigada. Gustavo, aqui é o João. Eu vou responder aqui sobre o apetite ao risco. Bom, você deve saber que Inter e também eu mesmo, nós somos conhecidos no mercado por sermos conservadores e tivemos muita situação nos últimos 4, 5 anos, onde fomos pressionados. Inter, vocês precisam crescer mais rapidamente, você precisa dar mais crédito, um cartão de crédito aos seus clientes, e nós sempre tomamos uma abordagem diferente. Então, antes de mais nada, não ser ali aquele que faz, enfim, nós queremos ter um portfólio de curto prazo, de longo prazo, aqueles que têm garantia, consignado, enfim, crédito imobiliário, todos esses. Mas o que nós vemos hoje é que, apesar do cenário macro, nós não mudamos nosso apetite ao crédito. Nós ainda estamos crescendo a 30%, e é isso que nós vemos para 2025 também. A razão pela qual nós falamos isso é bem simples. Mais uma vez, nós ainda temos uma participação muito pequena na maior parte do portfólio de crédito que estamos. E não estou falando sobre 1 ou 2, estamos falando 5 ou 6 diferentes portfólios, carteira de crédito. Então, crescimento de participação de mercado é importante e há ali espaço para nós. E, segundo, uma boa diversificação, financiamento para cliente e carteira com garantia. Nós podemos crescer ali em crédito imobiliário, consignado, enfim, nós temos um bom custo para financiamento, isso é muito bom para nós, conseguir escolher ali os melhores clientes sem arriscar o nosso nome. Então, é isso que nós temos ali. E, claro, sempre fazendo com base naquilo que podemos. Não queremos dar um passo maior, não é isso. Como nós já vimos que alguns players fazem, depois eles têm que retrair. Nós queremos continuar seguindo ali de maneira que podemos ver um espaço para crescer no mercado. Essa é a nossa abordagem e nós vamos manter dessa maneira e vamos crescer assim também em 2025, 2026. Muito obrigado. Santi responde a outra pergunta sobre a nova regulamentação. Gustavo, hi. Oi, Gustavo. A 4966, essa resolução, desde 2022, nós temos feito o nosso reporte com IFRS. Então, para nós, isso já foi contabilizado e o impacto deve vir onde nós temos um
aumento ali de formação por razão de um período mais longo de renegociações, que vamos manter no estágio 3 antes de passarmos para o estágio 2, ou a subscrição. Nós temos também um pouquinho desses impactos para esse trimestre e os níveis de formação de 1.7 para 1.9. E o mesmo, a lógica também se aplica para o ninho, onde nós estamos falando sobre empréstimos ali no nosso balanço antes da subscrição, e é o que nós vemos em relação à resolução 4966. Não tem nenhum impacto em custo de risco como consequência disso e nem resultados em Tier 1, mas nós temos trabalhado dessa maneira, como já mencionei. Está muito claro. João and Santi, João thanks e for the Santi, answers. agradeço Just as as a follow-up, respostas. João, Só como what do follow-up, you expect, João, você aceitaria higher NPLs, NPLs mais whether you have altos, higher você tiver NIMs, which means that what is important here is NIMs the mais altos, risk-adjusted pensando NIM nos in this ajustes new que cycle, seguem in para this esse novo cycle? ciclo, ou para esse próprio ciclo? Gustavo, that's a great one. É uma boa pergunta, Gustavo. A métrica que melhorou nesse trimestre depois de risco foi NIM, e nós estamos muito contentes como alocamos capital, como isso tem sido de maneira sequencial, trimestre a trimestre, de maneira consistente. Essa é uma combinação de vários fatores. Um é a implementação da nossa liquidez de CDI, e também nós tivemos uma sequência de melhoria também no nosso mix de empréstimo, como nós falamos no início, onde nós estamos falando sobre 40% menos, com uma parte significativa da nossa carteira. E nós estamos vendo também para o agronegócio que nós temos também em relação ao CDI, e que também diminui o portfólio de empréstimo. Então, isso junto com o financiamento ao cliente, tudo isso tem trazido um custo de risco em relação ao que nós temos, nós podemos ou não sentir a pressão. Não sabemos exatamente como essa carteira irá crescer, mas como um todo, o custo de risco de NIM ajustado, como nós chamamos, vemos como tendência e que nós temos muito orgulho. Excellent, excellent. Thank you very much. Excelente, muito obrigado. Thank you. Our next question Nossa comes from próxima Mr. pergunta Jorge vem do Cury Sr. from Jorge Morgan Cury, Stanley. da Mr. Cury, Morgan we're now Stanley. opening Por the audio, favor, so you can ask your abriremos question agora live. o seu Please microfone. go ahead, Pode sir. fazer a pergunta, senhor. Hi, this is Andrew Oi, Garrity aqui from Andrew Jorge's Gary, team at do Morgan time do Stanley. Just wanted Jorge to ask quickly na about the Morgan Stanley. NIM. Gostaria de falar Previous um pouco quarters sobre o NIM you que você had falou mentioned that you see no trimestre a anterior, que path você of vê ali roughly 20 basis points, situação I onde você believe, in tem upside each 20 quarter coming from pontos portfolio crescentes ali repricing para cada mostly. trimestre. And I just wanted to see if E eu that has gostaria kind de of changed, entender em relação a isso, se or whether your cresceu view ou stays the não, same. se And ainda é I o guess just in mesmo. general, and with E eu respect to suponho NIM que over isso the coming também quarters, what seja you para see os as the próximos various trimestres, como moving você parts vê on cost of aquilo que deve funding, mudar em repricing, relação a custo et cetera. de financiamento, enfim. Hi, Andrew. Santiago here again. In Oi, line with what I answered to Gustavo, we Andrew. think that the Eu NIM também respondi para dynamic o will continue to Gustavo play que a out. We dinâmica don't want to continuará. point at 20 bps Nós não specifically, queremos ser but muito the trend específico, mas a is in tendência line with what we have está seen in alinhada the com o que nós já prior vimos quarters as a nos consequence outros of what I just trimestres, com mentioned, the consequência, capital como eu falei, a allocation alocação de improving capital and being more efficient crescendo on e a ser mais quarter-by-quarter eficiente de basis. trimestre a trimestre. Our next question Nossa comes próxima from Mr. pergunta vem Mario do Pierre Sr. Mário from Pierre, Bank of do America. Bank of Mr. America. Pierre, Sr. we're now Pierre, opening the abrimos audio o seu so you can microfone ask para que your você question possa fazer live. sua pergunta. Please Por favor, go ahead, siga. sir. Apparently, Mr. Pierre is no longer with us. Bom, Let's move on parece que o to Sr. the Pierre não next está mais question, conosco. which Vamos is from seguir Ms. da Neha senhora Niha Agarwala from Agarwala, HSBC. do Ms. HSBC. Agarwala, we're now Por opening the favor, audio so abrimos you o can seu ask your question microfone. live. Pode fazer Please sua go ahead, pergunta. ma'am.
Muito obrigada. Só como follow-up em relação à carteira de vocês, vocês falaram que tem 8% de PIX, participação no mercado, mas também tem cautela em financiamento de PIX. Tem alguma tendência que vocês veem no sentido de serem mais cautelosos? Ou é mais sentir como a carteira se forma e depois continuar a crescer? Porque diz muito respeito a levar crédito para aqueles que já foram aprovados com o seu cartão de crédito, para entender um pouco mais sobre as tendências e também com as contas globais. Você falou sobre trazer isso para outros países. Quais países vocês têm em mente e o que isso implicaria no sentido de investimentos necessários para que vocês sigam para outros países? Como será escalável? Muito obrigada. Neha, aqui é o João, agradeço ambas perguntas. Começo pela última. Nós ainda não decidimos quando e qual será nosso próximo mercado. Nós estamos analisando algumas opções, mas mais uma vez, nós não queremos ir para um local onde nós vamos ter que implementar capital, licença, enfim, nós queremos ir para um lugar onde nós conseguimos operar com Bank as a Service, com parceiro, onde nós podemos lançar uma conta global e trazer os depósitos para também poder de compra, aumentando o TPV para a nossa operação americana nos Estados Unidos. É isso que nós faremos, como nós fizemos no Brasil. Em relação à sua primeira pergunta, você poderia repetir? O financiamento do PIX, quais são as tendências que vocês veem em relação à qualidade aí? Bom, como eu já havia dito anteriormente, Neha, eu concordo que há uma grande participação de mercado com PIX. Nós só aprovamos o financiamento de PIX para aqueles clientes que já têm limite no cartão de crédito, mas, por outro lado, nós sabemos que é algo novo. Então, toda vez que nós temos modelos e tentamos buscar dados de qual o desempenho do cliente, criando ali as safras para entender se estão melhor ou pior do que nós imaginávamos, nós precisamos de dados e dados e mais safras e chegar a um ponto mais maduro. Ainda estamos aprendendo e tentamos nos certificar que estamos ali com o padrão certo, com os clientes que utilizam esse produto com o limite correto. Esse produto foi lançado o quê? Há 1 ano e meio, 2 anos. Então, é um produto muito novo para financiamento com o consumidor. Estamos melhorando rapidamente no sentido do crescimento que nós temos em relação à porcentagem, mas precisamos aprender e ter certeza que não vamos trazer uma carteira de portfólio ruim para nossa contabilidade. Então, continuamos crescendo, mas com cautela, a nossa abordagem. Então, você pode ver que agora nós temos índices de inadimplência bons na nossa carteira. Quais são os maiores casos de uso para o financiamento de PIX com seus clientes? Vocês vêm mais para comprar na sua própria plataforma ou comprando fora? Quais são os típicos usos para financiamento de PIX? Bom, Neha, nós vemos 75% de consumidor para consumidor, C2C, e 35% C2B, consumidor a empresas. Eu não tenho aqui um número de quanto está no nosso ecossistema, mas temos muitas transações dentro do nosso ecossistema, porque nós temos uma participação de mercado grande com PIX. Então, novo produto, vamos ver como é que isso vai se dar. E vamos ver para os próximos anos. Muito obrigada, João. Isso finaliza nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar de volta ao Sr. João Menin para a finalização da nossa conferência. Agradeço ao operador, agradeço a todos aqui por estar conosco, pela presença. Tivemos um trimestre muito bom, estamos muito contentes, o time, eu, e com o que nós conseguimos nesse trimestre e o que está por vir para o Inter. E também, depois de ouvir as perguntas e respostas e todos os relatórios, tem 2 mensagens-chave que eu gostaria que vocês pensassem. Primeiro,
Em relação ao negócio, nós estamos ganhando participação de mercado em todas as verticais, ou seja, as 7 verticais que nós temos no Inter. Isso é muito importante para nós. Upsell e cross-sell nos ajudaram a melhorar a lucratividade. Segundo, do ponto de vista financeiro, estamos melhorando o nosso NIM de um trimestre para outro, de maneira contínua, fazendo o melhor em relação à otimização da nossa estrutura de capital, e é isso que nós temos trabalhado duro nos últimos 3, 4 anos e estamos entregando já a melhoria. Agradeço muito pelo tempo de vocês, vejo vocês então no nosso próximo resultados de 2025. Tenham um bom dia. This conference call is now concluded. Inter's IR department is at your disposal to answer any additional Finalizamos, o questions. Inter está Thank you for disponível attending para today's qualquer presentation. outra pergunta. Have a nice day. Agradecemos hoje pela sua presença. Tenham um bom dia.